Às vezes é bom e muitas vezes é perigoso nós sermos elogiados e afirmados por outras pessoas, apesar de cada vez mais as pessoas falarem sobre a importância de afirmar as pessoas. Nós sabemos que o louvor dos outros às vezes é bom porque a Bíblia diz isso. O escritor de Provérbios, por exemplo, diz: a mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 31:30. Ou, por exemplo, enganosa o verso inteiro. É a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E o apóstolo Paulo, ele encoraja aqueles que servem, por exemplo, como diáconos, a ganhar uma boa posição para si mesmos, servindo de maneira adequada. Em 1 Timóteo 3,13, Paulo diz: porque os que servem bem como diáconos vão adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Então a Bíblia está cheia de elogios e louvores para as pessoas, por sua beleza física, em Gênesis 24:16, em 1 Samuel 16:12, pela humildade, por exemplo, em Números 12:3, em sabedoria e compreensão, como em Daniel 1:17, por causa da piedade, não é? Como está em Lucas 1:6, pela fidelidade no ministério, como está em Colossenses 4:7 e verso 9, e muito mais. Nós podíamos ficar mencionando, mas o elogio de outras pessoas sempre traz e chega a nós com perigos potenciais. Portanto, se nós formos sábios, nós vamos refletir biblicamente sobre os perigos do louvor. Em 30 de setembro de 1938, o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, ele assinou um acordo que é conhecido como o Acordo de Munique, concedendo a Adolf Hitler o controle da Tchecoslováquia, contanto que Hitler concordasse em não ir mais longe e não invadir nenhuma outra nação. Então, naquele mesmo dia, Chamberlain e Hitler concordaram com um tratado de paz entre a Alemanha e o Reino Unido. Então Chamberlain pegou o avião, voltou para a Inglaterra e foi recebido como um herói. Ele voltou para casa e havia exuberantes multidões de ingleses declarando paz para o nosso tempo. E há uma imagem assim icônica que, quando a porta do avião abre, Chamberlain sai pela porta e levanta o tratado que ele assinou com Hitler, assinando então ali esse tratado de paz com Hitler. E Chamberlain foi inundado de louvores e elogios. Um membro do parlamento britânico falou da sua coragem, da sua sinceridade, da sua liderança hábil. Outro membro do parlamento disse: nosso líder entrará para a história como o maior estadista europeu desta e de todas as épocas. Então deve ter sido bom para Chamberlain ouvir tudo aquilo. Mas os historiadores hoje consideram o Acordo de Munique como parte de uma política desastrosamente falida de apaziguamento liderada por Neville Chamberlain, que custou milhões e milhões de vidas. Então, aplausos e adulação não eram o que o Chamberlain precisava. Ele precisava de uma outra coisa. Ele precisava de um outro tipo de palavra. O louvor por nossos pensamentos humanistas seculares, que nos coloca de uma maneira relevante diante da cultura. Louvores por nosso comportamento errado em qualquer área, ou pecaminoso. Eles têm a capacidade de nos entrincheirar no erro e na rebelião. Então a Bíblia diz: os que abandonam a lei louvam os ímpios,
mas os que guardam a lei lutam contra eles, em Provérbios 28, verso 4. Então, o elogio efusivo pode, na verdade, ser muito menos útil do que a correção dolorosa. Não é? Há um provérbio famoso, em Provérbios 27, verso 6, que diz: fiéis são as feridas de um amigo, enganosos são os beijos do inimigo. Então nós não devemos ignorar ou rejeitar todos os elogios, mas devemos sim estar atentos, estar constantemente alertas para os perigos de sermos enganados por ele. Em segundo lugar, os elogios das pessoas podem nos distrair completamente para aquilo que é realmente importante. Jesus criticou os líderes religiosos da época dele porque eles viveram para serem elogiados por outras pessoas, como está em Mateus 6, 2. Eles desejavam isso. E o problema é que o louvor humano, ele pode se tornar um ídolo, e facilmente se torna, que nos distrai do louvor, entre aspas, maior e mais elevado que nós devemos desfrutar e devemos desejar e devemos buscar. Então, sempre que nós queremos o louvor do homem como um objetivo, nós nos afastamos da verdade de Deus nesse mundo, porque a verdade de Deus e o louvor dos homens são coisas quase que antagônicas. Não é? A mente natural é inimizade contra Deus. Então, surpreendentemente, o Novo Testamento ensina que o povo de Deus um dia receberá louvor do próprio Deus, como está em Romanos 2, 29 e 1 Pedro 1, 7. E nós devemos viver para o louvor cheio de prazer de Deus, por ser aquilo para o que nós fomos criados, ouvir aquele muito bem, servo bom e fiel. Nós sabemos que só ouviremos isso por causa da graça soberana operando em nós, por Deus ter operado em nós o querer e o efetuar, por Deus que começou a boa obra terminar. Tudo será a graça, como Paulo diz, contudo, a graça de Deus em mim e não eu. Mas ainda assim, nós ouviremos esse louvor dos lábios eternos. Mas é quase impossível fazer isso quando, em vez de olharmos para isso, estamos vivendo para a boa opinião das pessoas ao nosso redor, da nossa cultura totalmente oposta a Deus, não é? De uma cultura que exala o humanismo secular e a sabedoria do mundo sobre a vida, a alma, os relacionamentos, enfim, sobre tudo. O Evangelho de João diz que as autoridades religiosas amaram mais a glória que vem do homem do que a glória que vem de Deus, em João 12, 43. Eles foram completamente distraídos por uma glória menor. Nós fomos feitos para viver por alguém infinitamente maior. Então, num ensaio de C.S. Lewis chamado A Última Noite do Mundo, C.S. Lewis reflete sobre a luz irresistível do julgamento futuro de Deus. Será, ele disse, o único veredicto absolutamente infalível e final sobre cada pessoa que já viveu. Então ele diz assim: não devemos apenas acreditar, devemos saber, sem dúvida, em cada fibra do nosso ser horrorizado ou encantado, que, como disse o juiz, nós somos, nem mais nem menos, nem outro do que aquilo que ele pronunciar sobre nós naquele dia. Então, naquele último dia, as opiniões boas ou ruins dos outros não terão importância nenhuma. Nós fomos feitos e criados para viver sem distração para o louvor da glória de Deus. E, por fim, o elogio de outras pessoas pode nos destruir completamente. Sempre que nós somos elogiados, somos investigados, sondados e somos provados. Provérbios 27, 21
diz para nós que o louvor que nós recebemos revela o nosso coração, desnuda o nosso coração. Diz: o cadinho é para a prata, e a fornalha é para o ouro, e o homem é provado pelo louvor que recebe. Manteremos o louvor para nós mesmos ou daremos todo o crédito a Deus? Essa é uma questão fundamental. Vamos ficar inchados, vamos nos sentir superiores aos outros, vamos nos comparar, vamos ficar confiantes em nós mesmos. Um velho puritano escreveu: o elogio é uma prova mais dura da força e do princípio que opera em nós do que a reprovação, a dor e o sofrimento. E não é exagero dizer que elogios, na verdade, podem ser uma coisa catastroficamente ruim para nós. O ministro puritano John Flavel emitiu uma advertência clara para todos nós. Ele diz assim, John Flavel: cristão, tu sabes que carregas a pólvora dentro de ti. Deseje que aqueles que carregam fogo se mantenham à distância. É uma situação perigosa quando um coração orgulhoso encontra lábios lisonjeiros. Então, qual é o louvor super seguro? Muito parecido com o fogo, o elogio de outras pessoas é tanto um presente quanto um perigo, que deve ser cuidadosamente administrado. Devemos ser sábios, atenciosos e ponderados em receber e em dar louvor. Agora, em total contraste com isso, nós não precisamos nos conter ou sermos cuidadosos em nosso louvor a Deus. Em vez disso, nós podemos ser extravagantes e exuberantes. Isso porque o louvor a Deus causa algo totalmente diferente, porque Deus não enfrenta os mesmos perigos ao dar e ao receber louvor. Ele nunca é enganado, ele nunca é distraído ou nunca é destruído por isso. Na verdade, ele nos criou, como diz Isaías 43, 21, e ele nos salvou, como diz Efésios 1, 6, 12 e 14, para que o louvássemos, para o louvor da glória, da sua graça. Nós somos exortados repetidamente ao longo de toda a Bíblia a nos derramarmos em louvor a Deus, louvá-lo mais e mais, e sem esses muito cuidados que muitas pessoas levantam. Nós somos incentivados a louvar a Deus continuamente, no Salmo 34, 1, 71, 8, 145, 2, corporativamente, com toda a igreja, no Salmo 35, 18, criativamente, com arte, no Salmo 98, 1, habilmente, com arte refinada, no Salmo 33, 3, em voz alta, em 1 Crônicas 15, 16, universalmente, no Salmo 48, 10, Salmo 66, 8, persistentemente, no Salmo 30, verso 12, cada vez mais e mais, no Salmo 71, 14, e, na verdade, louvá-lo supremamente, como diz o Salmo 96, 4. Muitas vezes é bom e muitas vezes é perigoso ser elogiado por outras pessoas. E é sempre bom e nunca perigoso cantar louvores a Deus por sua força, sua sabedoria, sua beleza e valor infinitos, revelados em Jesus Cristo, na face de Jesus Cristo, onde nós vemos a glória de Deus e nossos corações respondem com afetos santos produzidos pelo Espírito Santo, o que glorifica a Deus e nos enche de alegria. Vamos louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém, querido. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give
Come